Olá, passando aqui para responder uma pergunta da caixinha de perguntas do Instagram. Como controlar os meus medos? Como controlar os medos? Primeiro, para falar sobre como controlar o medo, é necessário saber que o medo é algo que faz parte da nossa vida. Que o medo, ele necessariamente não é nosso inimigo. Imagina só uma criança que não sabe, não tem discernimento, ainda não percebeu o medo, e ela vê o fogo, ela vai colocar a mão no fogo. Ela não sabe que aquilo queima e dói. Então ela vai lá, coloca a mão no fogo, queima. Ela criou ali uma experiência e ficou registrado no seu inconsciente. Então quando ela vê o fogo novamente, ela vai pôr a mão? Não, porque ela sabe que queima. Ou seja, o medo, ela vai sentir o medo de pôr a mão no fogo e o medo ali vai lhe livrar, vai lhe proteger. Para saber como controlar o meu medo, primeiro a gente precisa mapear o medo, entender o que é medo, entender quais são os meus medos, quais são os meus medos, que medo eu quero controlar. Esse medo é real? Esse medo não é real? Ele é projetado? Como que eu enxergo? É um medo real? Por exemplo, você tem medo de leão, tudo bem, tem medo de leão, mas não tem um leão na sua frente. Mas aí você tá no zoológico e você encosta na jaula do leão. Você vai ter um medo real, porque se você encostar ali, o leão chega perto, você não afastar, o que vai acontecer? O leão pode te atacar. Aí já é um medo real. Agora você tá em casa e vai no mercado, aí do nada você sente um medo, o medo de acontecer alguma coisa ruim, o medo de morrer no meio do caminho, medo de ser assaltado. Esses medos, eles não são reais. E aí, para eu entender como que eu vou controlar o meu medo, como que eu vou lidar com o meu medo, eu preciso entender, mapear o medo que eu tenho. Se esse medo é real, se ele não é real. Do que eu tenho medo? Das feridas, de que minha história se repita. Do que eu tenho medo? De uma doença, de ficar doente, de adoecer, de morrer. Do que eu tenho medo? De ir para frente, de buscar os meus objetivos, de lutar pelo que eu quero? Do que eu tenho medo? De fazer um vídeo como esse e de poder postar nas redes sociais? Então é muito subjetivo. Então você precisa mapear o seu medo. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através de um bate-papo, em uma terapia. A gente conversa, busca aí a causa, busca o medo, mapear qual é o seu medo, busca a causa do medo, se esse medo realmente tem um significado, se esse medo realmente ele está prejudicando a tua vida. Ah, mas é um medo que não é real, mas está prejudicando a minha vida. É um medo que foi criado por um trauma e aí agora eu não consigo, nesse momento da minha vida ele está me atrapalhando muito e eu não consigo dar passos para o que eu quero para conquistar os meus objetivos. Tem gente que tem medo do fracasso, tem gente que tem medo de buscar os seus objetivos, por quê? Porque ele tem medo do fracasso, ele tem medo de se não dar certo o que vão dizer, ele tem medo de se as pessoas não aprovarem o que eles vão fazer, ele não aprovar a escolha da profissão. Por exemplo, hoje eu sou terapeuta, não é todo mundo que aceita, que concorda, que gosta. E eu poderia nesse momento estar com medo e fazer um vídeo, dar essas respostas. Eu poderia ter medo de não ser aceita. Aí é onde vem, né? Se realmente a opinião dessas pessoas, realmente essas pessoas, a opinião dessas pessoas importam na minha vida? Realmente o que as pessoas pensam importam na minha vida? Vai mudar a minha vida? Então é onde você começa a se fazer muitas perguntas. Você mapeia o seu medo e aí você começa a se perguntar se realmente esse medo ele tem um significado, se realmente, na verdade é o significado que a gente dá, né? Mas se esse medo realmente tem um fundamento. Tem pessoas que têm medo do sucesso, tem gente que tem medo de fracassar e tem gente que já tem medo do sucesso. Por quê? Porque se ele fizer sucesso, se ele começar a ganhar dinheiro, vão ficar me pedindo dinheiro, vão me julgar, vão dizer que, olha lá agora, entendeu? Acontece que tem pessoas que têm medo do fracasso e também, por incrível que pareça, tem pessoas que têm medo do sucesso. Você sabe que uma época na minha vida,
eu tinha medo do sucesso, eu tinha medo de não saber o que fazer, de não saber como lidar, e aí você vai estudando, você vai aprendendo. Eu já tive medo de ter filho, e eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer com o filho? Como que eu vou cuidar de um filho? Como que eu vou me virar com o filho? E aí chegou uma fase da minha vida que eu já tinha medo de não ter filho, olha só. E aí eu pensava, poxa, a vida tá passando, eu não tenho filho, e meu Deus, como que vai ser a minha vida? E depois de mim, eu quero um filho. Então veja só, a gente precisa, para controlar o medo, esse controle, existe o tratamento do medo que te atrapalha, do medo que te paralisa, do medo que está prejudicando a tua vida, existe o tratamento da causa, da raiz desse medo, e existem as técnicas para aprender a controlar, a lidar com esse medo, que aí vai te destravar, vai te ajudar a seguir em frente. E para tudo isso aí, a gente faz isso aí nas sessões de terapia. Porém, é muito importante saber especificamente qual é o medo e se realmente esse medo te paralisa. Se esse medo te prejudica, se esse medo está te impulsionando. Tá dizendo, vai. Você tem medo de quê? Tem medo da vida passar e você continuar do mesmo jeito? Vai pra frente, corre atrás dos teus sonhos. Tem medo de quê? De viver a tua vida inteira e dizer, poxa vida, eu passou a minha vida, eu não lutei, eu não conquistei nada, eu não corri atrás dos meus sonhos, eu fiquei só dando importância para a opinião dos outros, eu fiquei só me importando com o que as pessoas dizem, com o que as pessoas pensam, e a vida passou e eu não corri. Aí esse medo de você olhar para a tua vida, olhar para trás e dizer, eu tô do mesmo jeito, eu tô no mesmo lugar, e a minha vida não mudou, esse medo, ele tá te impulsionando, tá te mandando ir para frente, tá te mandando correr atrás dos seus sonhos. Agora, aquele medo que você procrastina ou por uma coisa ou por outra. Agora, aquele medo que te paralisa tanto, por causa dos traumas, por causa de emoções tão fortes, que doem, e você tem tanto medo de fracassar, você tem mais medo de fracassar do que medo de olhar para trás e ver que continua do mesmo jeito. Então, aí é onde você tem que pesar na balança. Se esse medo ele tá te impulsionando, se esse medo ele tá te impulsionando, se esse medo tá te paralisando, se esse medo tem um fundamento, tem uma causa, e a gente descobre tudo isso conversando, analisando, e a gente trata tudo isso na raiz e mostra as técnicas de como você controlar esses medos. E uma das formas de você controlar esses medos é você ressignificando, é você usando algumas técnicas que são de PNL. Existem técnicas específicas para isso, existem várias formas de você fazer isso. E é muito importante, em primeira mão, você saber a origem do medo, qual o fundamento desse medo e o que esse medo está querendo te dizer. Está querendo te dizer, vai para frente, vai para cima, corre atrás dos seus sonhos, ou esse medo está te paralisando, para você poder cuidar disso aí, para você poder destravar, para você poder realmente controlar esse medo. Se esse é o teu objetivo, quero te convidar a fazer aí o contato. Nosso contato está no link na bio. O contato está só clicar, agendar a sessão e aí vamos descobrir sobre esse medo, vamos conversar sobre esse medo. Fechou? Um ótimo dia.